Nessa assunto também está até na pauta nossa aplicada, inclusive com a ajuda de entidades de classe, como crédito, até para nos ajudar com relação a isso. Aí a gente aqui mais ou menos fecha essa questão dos transportes, né? Aí em relação ao outro tema que a gente está colocando é a gestão administrativa e financeira. Uma das coisas até a gente já falou, que é uma mini reforma do CTM aí, do Código Tributário Municipal, tá, em relação a essas questões, né? Uma outra coisa aqui que eu sei que vai ser problemática aqui, mas que a gente colocou, que é a questão da reforma administrativa, que a gente vê como sendo necessária na prefeitura, né? Até para evitar essa superposição de funções, até para contribuir para uma redução de gastos, né? E para uma melhor qualidade também do serviço público, né? Então a gente a reforma administrativa, a última foi feita já tem anos, décadas, se não me engano, tá? E dentre outras medidas que a gente propõe aqui, tá uma medida que obviamente vai ser algo que talvez não seja bem recebido, mas é necessário falar e é fundamental. E vale para governo Teófilo, vale para governo do PT que vier, vale para governo do PMDB que vier, qualquer um que vier. Tá? Eu acho que tem que ser assim. Que é a questão da limitação dos cargos comissionados. Cargo comissionado, a gente sabe como funciona. E eu não quero nem ouvir de vocês nada sobre isso, eu só pautei aqui, tá? Mas a gente sabe como funciona cargo comissionado e a gente entende que, na nossa proposta, tá? O número de cargos comissionados não deve exceder a 4, 5% do efetivo de pessoal, tá? Da administração pública, tá? E mais, tá? Que sempre que houver necessidade, tá? Que o provimento se dê através de concurso público, que é o mais democrático, justo e sério processo de provimento que se tem aí, né? Então, quer dizer, isso é uma coisa que eu acho fundamental, tá? Importante. Colocamos também aqui a criação do CONFIO, que é o Conselho de Finanças e Orçamento. Se tem o Conselho de Transporte, tem Conselho de Saúde, tem Conselho de não sei mais o que, tá? Mas o coração de uma administração não tem um conselho. Entendeu? Então, quer dizer, é uma coisa que eu falei, vamos colocar um CONFIO. E nesse CONFIO aqui, você submete as pessoas até a nível de conhecimento a uma sabatina em Câmara, porque obviamente é uma questão mais sensível, tá? Submete a algum tipo de banca, óbvio, quem quiser participar é voluntário, isso aqui não tem custo para a prefeitura. Por que não criar um CONFIO, um conselho que você busque um assessoramento? As pessoas podem estar contribuindo, tem muita gente inteligente no Monlevade, podem estar contribuindo, discorre, e às vezes até não se apresentam, porque sabe que existe aquela máxima de que política é um terreno arenoso. Não vamos, porque quem está na política, quem está fazendo política, está sujeito a receber pedras, como eu recebo, como todos nós aqui recebemos, entendeu? Então, quer dizer, por que não pensar nisso? É uma sugestão, entendeu? Uma outra questão também, essa que é parte de gestão administrativa é muito sensível, essas propostas, né? A questão da segregação de funções e mecanismos rigorosos para controle do almoxarifado de todos os estoques da prefeitura. A gente sabe, né? A gente tem alguns contatos com a Marribo, né? Não sei se vocês conhecem a Marribo, que é uma associação lá de Rio Bonito, tá? Com pessoas notáveis, até do ponto de vista curricular, tá? Que fazem parte dessa entidade, tá? E a gente tem algumas questões que são muito delicadas nas finanças do município, né? São ralos, verdadeiros ralos, que precisam ser tapados ali, para que o dinheiro que já é escasso não fique mais escasso ainda, e as políticas públicas não sejam implementadas como deveriam ser. Então, quer dizer, almoxarifado é uma questão que precisa ter um controle
rigorosíssimo. Inclusive segregar função, uma pessoa não pode receber mercadoria, estocar e distribuir. Não pode isso aí, o princípio básico de uma auditoria é essa, tá? É a segregação de função. Então tem que estar isso fechado. Entendeu? É uma coisa para se viver também de imediatamente. Nessa comunidade nós temos problemas seríssimos, né? Em caso de observar problemas da área comunitária, né? Problemas do hospital, tem tanta coisa que sumiu, né? Problema sério. Essa volta deixava aberta, né? Eu não era muito medo, não, do conselho, né? Você fala do conselho. Porque a gente já sabe, é uma questão. A gente sabe também que nem tudo de ruim que acontece, tá, ou de imoral, pode ser imputado ao prefeito. Muitas vezes o prefeito não está nem sabendo as coisas. Né? Tem algumas questões que o prefeito, que estão acontecendo, a gente está aqui conversando e está acontecendo as fraudes aí. E se não fechar os caminhos, se não fechar essas brechas, a situação, obviamente, quem vai responder é o prefeito. A responsabilidade é... Então, quer dizer, é um alerta, porque eu acho que precisa acontecer, né? Ninguém vai vir para a administração pública para ganhar dinheiro ilicitamente. Não é para isso que se entra, que ninguém elegeu as pessoas daqui, né? Então, a questão também, gastos com publicidade, não aconteceram, mas vão acontecer ainda, né? Obviamente, né? E a gente entende que deve haver um contingenciamento aí de no mínimo 50% do prejuízo no orçamento, até para prover a população com os serviços públicos essenciais. Esse ano não teve, eu acho. No orçamento desse ano também, de qualquer forma, eles diminuíram, né? Do ano passado para cá, 500. Eu acho que a maior publicidade que o governo faz é colocar serviço para a população, serviço público de qualidade. Então, quer dizer, a gente não tem nem tudo. Vou falar assim, preocupação com relação a isso, porque nós não estamos fazendo publicidade. Vocês estão vendo que nós não estamos fazendo. Até porque é via pública. Então, nós vamos fazer a licitação, porque tem algumas verbas carimbadas, que nem para publicidade, para divulgar, não, mas tem algumas questões, algumas campanhas, algumas coisas que você precisa da agência. Então, a licitação que nós vamos fazer, já tem recurso inclusive para isso, a licitação que nós vamos fazer agora, só com as verbas que já são... como a Secretaria de Comunicação, publicidade... de vacinação... nesses casos, obviamente, que é importantíssima a campanha, né? Não tem dúvida. Mas tanto que nós não colocamos nada para a questão de publicidade, vamos falar assim, do município. Primeiro nesse momento, agora principalmente nesse ano, aí é que não tem mesmo. O outro item que a gente vai falar aqui também, mais do que batido, e você está cansado de ouvir, é a questão do reajuste salarial para o servidor público, que a gente... Eu não sei como é que está, porque eu tive reunião até com os professores aqui na semana passada, e o Carlos teve, às vezes até vocês têm informação devido aqui, o Carlos estava comigo certamente de que ele entrou com dissídio. Deve ter ajuizado. Só que já tem... deve demorar um pouco, né? Demora? Mas já tem mais de... Já tem 3 semanas? Não, eu estou falando assim, não. Eu estou falando de notificação. Notificação. Nós não fomos notificados. De qualquer forma, De qualquer forma também o dissídio não impede. Eu acho até. Eu participei da reunião na Câmara de audiência de prestação de contas e também entendo um pouquinho dessa questão. Da previsão, né? Você entende bem isso também. Eu entendo um pouquinho. E a gente sabe, Teófilo, que não tinha motivo para não conceder o reajuste. Política está no chão. E eu estou falando de política que está no chão. Não tinha motivo. Mas nós estamos fincados completamente. Mas mesmo assim, não tem motivo que eu, na minha concepção, dificilmente um tribunal do trabalho, que julgou no último ano aí 880 dissídios e 95% deles tiveram no mínimo a reposição salarial. E ultrapassaram? 54%? Ultrapassaram 54%? Não, mas a prefeitura não ultrapassa 54%. Nem o limite prudencial a prefeitura vai ultrapassar. Não ultrapassa.
tranquilinho, certinho, não, nós estamos para o chão. Igual eu falei, com a decisão, com a decisão judicial, igual eu falei com os professores aqui, a decisão judicial a gente acata, não tem? Mas tem que acatar, né? É lógico, não. E também não vai servir de álibi para o descumprimento da lei de responsabilidade. Não vai servir de álibi. Não, exatamente. Aí eu tenho uma decisão judicial que eu tenho que cumprir. Exato. Mas se chegar lá no auditor, lá no Tribunal de Contas, a prestação de contas, ele não vai, se você ultrapassar o limite, ele vai dizer, não, mas é porque teve ali uma decisão do juiz que ele descumpriu o limite. Não vai acontecer. O quê? Não tem como fazer, porque, na verdade, a responsabilidade, o limite é excedido não só por causa dessa questão pontual, existe um conjunto de despesas ali que levaram a esse excesso. Por que não dizer o cargo comissionado? O cargo comissionado, é muito pouco em relação a... É um ponto de muito... E é uma questão, vamos falar assim, é uma questão, vamos falar, a questão a discussão sobre o cargo comissionado, igual você falou, tem que ser questão efetivos e sobe pouco no salário dele. Não, os efetivos sobe pouco, mas a gente tem aí uns 200. Não cheguei, porque são 140 e poucos. 140, eu tenho a relação comigo nominal. Infelizmente, chefe de serviço são os maiores cargos. Na prestação de contas, o valor chegava ali a uns 250 mil. Na prestação de contas, eu tenho a relação nominal lá em casa. 250 mil. E eu somei na cabeça. 250 mil. 200 cargos comissionados que a gente tem na prefeitura, 60, mais de 60 são comissionados efetivos. Tem os efetivos que estão na relação apartados, estão apartados na relação, e tem aqueles que são de livre nomeação. É isso? Eu não estou falando dos efetivos. E representei 7%. Se você tirar em relação a 2 mil funcionários, 140 e poucos, efetivo de nomeação é RA, né? Então está aí 7%. Né? A proposta seria 5%. Seria 4, 5%. Não está assim, muito fora do que você propõe, não. É o que a gente acha que pode ser reduzido e é uma economia. Porque se você aplicar o índice de reajuste que está proposto pelo sindicato, o aumento de despesa seria em torno de 400, 450 mil. Se você considerar da recomposição, se você considerar a base, os vencimentos e vantagens, em cima disso aplicar o INSS, você vai ter um dispêndio final em torno de 400 mil no meu cálculo assim por alto, né? Se a gente tem uma base de comissionado que está colocando gordura nessa conta, por que não tirar essa gordura e deixar mais espaço para isso? Eu acho que... até complicado, eu acho que a discussão é válida, eu acho que tem que discutir mesmo numa reforma administrativa e tudo, mas hoje nós estamos falando, vamos falar, todos os cargos de chefia, tanto que você vê que muitos são efetivos, porque os chefes de divisão, você é vamos falar assim, obrigado a tê-los, porque eles são responsáveis pelos setores, então eles que assinam pelos setores, por exemplo, chefe de compras, chefe de tesouraria, eu tenho que ocupar aquele cargo, vamos falar assim, eu não posso ficar sem aquele cargo, porque eu tenho que ter o responsável pela assinatura. Até no meu ambiente, hein? RA, não, é de livre nomeação. Eu acho que sempre foi assim, não sei nos outros governos, sempre são efetivos que acabam ocupando esses cargos, acho que sempre. Porque a gente que já está aí... Até um incentivo, né? A política do governo também é valorizar o funcionário efetivo. Sim. Porque a gente passa no funcionário efetivo, ele permanece. Tanto na capacitação, como na valorização desse funcionário, porque eles que fazem a máquina andar, a administração andar. E eles são excelentes, né? Os funcionários efetivos aqui, na grande maioria. Nosso controle interno aqui também, nós até capacitamos os funcionários aqui, porque quando a gente chegou, você falaram, o pessoal trabalha no controle interno, mas às vezes assim, às vezes só o controlador que participava de alguma capacitação e tal, e os outros funcionários que ficavam lá, às vezes não reciclavam, não viam o que estava acontecendo, e aí logo que a gente entrou, os dois que estão no controle interno, a gente pediu para eles fazerem a capacitação também, e todo conhecimento que a gente puder absorver, vamos falar áreas importantes, que são o controle interno, que realmente está funcionando
tem rigorosamente com relação aos contratos, convênios, não passa nada sem ser visitado pelo controle interno. Eu acho que essas áreas, eu acho que a gente tem que buscar essa valorização do servidor mesmo. Aqui em Monlevade já é o que tem que ser mesmo, todo mundo do controle interno tem que ser efetivo. Essa lei foi da última administração e eu concordo e acho que tem que ser dessa forma mesmo. Só teve uma alteração que você fez que eu não concordei. Qual? Aquela... A qualificação. Qualificação. Aquilo eu não concordei porque, até como profissional da área, acaba se sentindo até desvalorizado. Como é que o cara vai desvalorizar a formação superior para uma área extremamente visceral, sensível da administração? Eu entendo plenamente. Agora, a dificuldade de achar o profissional foi o que, vamos falar sério mesmo, foi o que levou a gente a mudar aquela legislação. Eu tenho que falar, não foi especificamente por causa dela. Claro que não, porque eu posso mudar, isso aí não tem problema. Mas você achar dentro do quadro efetivo hoje que tem que ser, e a gente entende que tem que ser, você achar um profissional dessa área, que a gente tenha confiança realmente para estar visitando lá, nós tivemos muita dificuldade para achar. Eu acredito. Nós tivemos muita dificuldade. Até secretário deve ter tido dificuldade para achar. Dificuldade, sim. Até no primeiro escalão deve ter dificuldade para achar. Assim, aquela pessoa capacitada mesmo para fazer esse serviço é muito difícil. E até, vamos ser sinceros, por exemplo, o chefe de divisão, R$2.100. Como você consegue um profissional capacitado para trabalhar num trabalho que é exaustivo, para quem pega o serviço público mesmo, que aprofunda, você sabe que não é fácil, um profissional, vamos falar, um chefe de divisão, vamos falar que é o cargo do primeiro, tirando o secretário, e 2 secretários adjuntos que tem, a prefeitura, é um logo abaixo. Não, aí vem a reforma administrativa também para ver essa questão de plano de cargo. Né? Porque a gente você não atrai um profissional. Você não consegue valorizar ninguém sem dar remuneração. Sem dar remuneração. Entendeu? Então isso aí, e é por isso que eu me bato contra os cargos de comissionados de livre nomeação de uma forma dessa indiscriminada. Porque a gente... Monlevade nós estamos batendo por 8, 9%, até, eu acho que nós estamos com 2.000 funcionários, né? São 200 os cargos comissionados na população. Vamos falar que é 10%, vamos falar que seja 10%. Eu vou falar que Monlevade é uma das cidades que, eu não tenho esse dado não, deve ser um dos menores, eu não sei se você tem até essa pesquisa. Eu até tive curiosidade, até não pesquisei isso não, mas teve uma pessoa, alguém de assessoria contábil também, que eu conversei, até lá em Belo Horizonte, que presta assessoria a várias prefeituras. Aí a gente conversando, aí tem essas curiosidades, né? Quantos funcionários você tem, quantos comissionados você tem? Aí na hora que eu falei assim por alto, ele falou assim, não, Monlevade só tem isso de comissionado. Eu falei, não, só isso? Você acha que é só isso? Eu acho que está, pelo menos do jeito que está mais do que suficiente. Ele falou, não, mas tem cidades aí que eu trabalho que é uma coisa assim, absurda. E ainda deve existir isso ainda, principalmente cidades um pouco menores. Eu acho que cidades maiores já conseguem uma capacitação melhor, e até uma gestão assim, mais, vamos falar assim, mais profissional, que a tendência realmente é diminuindo esses cargos. Hoje até no governo federal, você vê também a proporção de cargo comissionado do governo federal. Porque é uma questão política. Cargo comissionado é questão política, não tem como negar isso, ninguém pode negar que é assim que funciona, né? Mas é uma das coisas que a gente se bate contrário a isso, porque você tem que apoiar um programa de governo, tá? Não por um benefício que você vai obter com aquela aprovação, mas por uma convicção ideológica, política, né? Você não vai estar esperando nada. É difícil você retirar. Mas tem que tentar tirar. Essa cultura, não estou falando da cultura às vezes de extinguir os cargos comissionados, mas aquela cultura de você usar o cargo comissionado também uma pessoa capacitada para aquela área, para isso. E isso ainda eu acho que melhorando. Exatamente para isso. É para ter essa seletividade. A gente tem feito isso, tentado colocar esse critério. Até que a gente tem buscado. Então, não estou aqui nem para fazer demagogia nem nada, é claro que tem pedido político, isso aí não falo, mas a gente está buscando até dentro desses pedidos políticos um perfil que se adeque
aonde que a gente está É precisando. romper esse paradigma. Mas romper o paradigma, por achar que exemplo, aqui é a vaca leiteira. Isso mesmo. Não é assim que funciona. Isso mesmo. Entendeu? Não é assim que não é funciona. relevante, não. Isso aí é geral. A gente Então, tem que... Porque ainda existe muito isso. Eu recebo muita gente todo dia. Trabalhei para você na campanha, é aquela coisa, né? Agora, já pensou se eu fosse, já pensou, eu trabalhei para você na campanha, você tem que me arrumar um emprego? Olha que situação. Se fosse isso, Agora, se você tiver uma legislação que te impeça disso, não. tá aqui a legislação, não dá. Acabou. Exatamente. Entendeu? Enquanto você não tiver isso legislado, você vai ficar com esse problema, com esse ônus de tem que ser ou não. Porque a cultura não vai sair fácil. Não. Daquela questão do benefício pessoal, vamos falar assim. Então, Vem reforma política. Vem a reforma política. Então, quer dizer... Sabemos como que vai vir essa reforma política, né? Agora, essas duas questões aqui, nós fizemos 45 proposições, que é para você não esquecer do número. 45, tá? E duas que a gente queria... Esse mandato é ver se, para a realização de eventos, vamos falar, grandes eventos, eu acho que eventos pequenos lá não é o cerne da questão. Eu acho que até pela razão, pequenos eventos eu acho que é tranquilo, todo mundo. Eu acho até que tem que ter até eventos para a questão ambiental mesmo. Ali é uma área de preservação ambiental, né? Deve ser e deve continuar dessa forma, né? Não, tanto que tem projeto. Nós estamos querendo até mudar o projeto, porque tem um decreto que o coloca como parque natural, parque ecológico. Existe um decreto. Foi feito pelo Prandini. Teve um TAC que foi assinado pelo Prandini com o Ministério Público, né? Com relação a essa questão do... O som, né? Não. Da área. Com os da área. Não teve, não. Teve. Houve uma recomendação do Ministério Público. Mas eu acho que ele assinou um termo de ajuste com Não, tudo. em relação a horário, até quando o som, né? Em eventos. Não houve, não. Uma recomendação. Essa conversa eu até tive Com o Emerson. Com o Emerson, logo no início, não foi agora, não. No início, com relação a isso, ele falou comigo, inclusive, que não foi ele que fez a recomendação. Ele falou que só que ele tinha conhecimento do que foi feito, a minha preocupação é se tinha uma questão realmente ambiental, vamos falar até no platô principal lá, que inviabilizasse... De solo, especificamente de solo. Essas coisas que inviabilizasse eventos. E tem algum laudo nesse sentido? Não tem. Ele falou assim, o problema lá não foi esse. O problema foi realmente som. A preocupação realmente é essa ambiental. O problema ambiental tem, igual hoje, se vocês forem lá, aquela entrada que tinha ali pela rua de Juiz de Fora, onde hoje lá tem um escorregamento mesmo, lá é um problema ambiental. Mas ele falou que com relação ao platô, as coisas não tem nenhum problema ambiental lá. E a questão principal lá foi a questão do barulho, né? Mas até para ele dar uma posição dessa, sem ter um laudo de algum geólogo, de algum especialista, é até complicado, né? Porque a informação que eu tive é que tem esse problema lá. A informação que eu tive, mas não é uma informação oficial. E ele também não tem informação oficial, entendeu? Eu tive uma conversa, nós fomos conversando de vários assuntos, logo no início do mandato, e um dos assuntos foi esse, que foi um dos assuntos que foram muito tocados na campanha eleitoral, que eu falei com ele, e nós temos um problema de área relevante para fazer eventos mesmo, isso aí não é fato. Grandes eventos, vamos falar assim, né? Porque aí os motociclistas fazem no baú, que eu acho que eles gostam de fazer lá, não acho que é o ideal que se faça lá. Nós não temos uma área e o município também não tem área. Dela, o município não tem área. E o município é muito pequeno, você não consegue nem... Até a iniciativa privada também não oferece muito. E a iniciativa privada não oferece também o que seria o ideal, né? A iniciativa privada fazer isso. Então, essa divergência aí, eu acho que a gente vai ter vamos falar assim, com grupos de composição de todo mundo do grupo, com razão que eu até cedi para fazer a cavalgada, na intenção, nem definitivamente de lá ser uma área definitiva de evento, eu acho que mais até como um teste mesmo.
vamos ver realmente qual que vai ser a repercussão da população com relação a isso. Tem inclusive uma audiência pública aprovada na Câmara, né? Para debater essa questão. Sim. Espero que não ocorra depois da cavalgada, né? Eu não sei como que vai ser lá, mas talvez pode ter conta, não sei como é que faz tá parte lá, da democracia. Eu acho que tem que ouvir, né? Eu acho que tem que ouvir. Até mesmo, às vezes, até a pessoa que está com uma predisposição a uma determinada linha de raciocínio acaba até se mudando de opinião. Você precisa ter o contraditório. Eu estou falando, você tem, talvez seja interessante fazer antes, mas não sei, talvez também é interessante fazer depois, não sei, depois que realmente teve um evento, que você está no calor ali do que aconteceu. Para avaliar. Ou uma antes, uma depois. Ou uma antes, uma depois. Porque ninguém está perdendo tempo fazendo reunião. Então, assim, realmente são questões que esse plano aqui, que esse rapaz... Não, mas o plano, tem interesse de... Eu não vi ainda, tá? Conversei com ele, mas é uma pessoa que tem conhecimento na área. Tá? Às vezes eu não conheço, é daqui? É daqui, acho que é Matheus Brum. Conheço. Eu acho que a audiência pública antes, ela é muito importante porque vai referendar, né? Porque amanhã, se acontecer algum problema do ponto de vista da ausência do laudo, e do risco que você acabou de falar aí, nós vamos fazer o laudo, por exemplo, o laudo de corpo de bombeiros, tem que ter, né? Tem que ter. Eu estou falando do laudo do terreno, da propriedade do terreno. Mas eu acho que essa questão, tem essa documentação. Qualquer risco, qualquer coisa que vier a acontecer, pelo menos o povo referendou. Lá tem, e essa questão da população, ela é bem... Eu acho que é democrático. É bem complicada, assim, até porque tem grandes grupos que querem que essa peça está lá, tem grupos que querem que não. E a questão, eu acho que norteia a posição do Ariel toda é a questão do impacto dentro do barulho. Para os arredores, para a vizinhança, né? E também para mim, por exemplo, não incomoda o barulho. Eu vou continuar dormindo do mesmo jeito, né? Mas para quem está lá, aqui na Alvorada. Não, mas mesmo se fosse na Alvorada, do lado de casa eu continuava dormindo do mesmo jeito. Você dorme, né? Depois de cama, né? Então, essa é a questão principal. E essa é uma questão que eu acho que se colocar no Areião vai ter essa questão, se fizer festa em algum outro lugar que seja perto de qualquer... Eu acho que em Boulevard, eu acho que você vai ter esse problema para grandes eventos. Pelo menos nas áreas que a gente tem hoje, que se possa pensar em ter um grande evento aqui. Igual, tem impacto. Agora, a questão aí, porque quando você vai investir, porque isso demanda investimento, quando você vai investir recursos da prefeitura, obviamente que você vai ter que ponderar também o custo-benefício, né? Porque uma coisa é você investir num parque municipal onde fique uma estrutura permanente, diária para a população. Outra é investir para eventos sazonais. Quantos eventos o Boulevard vai fazer? 4, 5 por ano? Mas a intenção é de que tenham vários pequenos outros eventos lá. Eu acho que lá merece um lugar para a gente até atrair as pessoas para lá. Porque lá hoje está muito ruim, mas foi feita uma área de caminhada lá, tem a trilha lá, que eu acho que a gente tem que buscar até atrair mais pessoas até para conhecer lá, que às vezes vai uma escola ou outra, às vezes que vão lá, mas eu acho que a gente pode fazer até mais coisa lá. É difícil, né? Exatamente. Até não tem, por exemplo, até sinalização. Até um transporte que chega até lá. A não ser o teu transporte próprio, mas é difícil isso. Aí é difícil até você incentivar as pessoas a estarem indo lá, né? O jovem e tudo mais, né? Exatamente. Então acho que nesse ponto a audiência pública tem um grande papel, né? De colocar as duas propostas, os dois projetos e aí a população avaliar. Que eu acho que ninguém melhor do que a população para avaliar o projeto, o que ela quer, o que a maioria quer. Ela não avalia quem que ela quer para ser prefeito, exatamente. Ela não avalia quem ela quer que comande a prefeitura, avalia também qual o serviço que lhe interessa, né? E aí vem também a questão da democracia, né? A maioria vence. Eu concordo plenamente, acho que tem que ver, eu acho que tendo lá, isso vai ter um impacto de fazer o evento lá.
E eu acho que vai aflorar até mais a discussão. Sim. Realmente, se é local para se ter grandes eventos, como eu falei, eu acho que pequenos eventos lá não tem problema. E a intenção nossa é fazer isso muito, tanto que quando a gente for investir lá, a gente quer, principalmente na parte elétrica, que é uma coisa que tem que ser investido lá, é para se ter qualquer coisinha lá, a luz, né, a energia elétrica você tem que ter. A gente está querendo fazer uma oportunidade realmente para se fazer o evento em qualquer parte ali daquele platô. Porque ficou uma coisa muito do jeito que está lá. Hoje não está. Localizado, né? Pontual. Muito localizado, muito pontual. Mas se você quiser fazer um pouquinho mais pro lado de lá, um pouquinho mais, você não consegue hoje fazer. Então, e lá você pode fazer muito, você pode fazer umas coisas de lazer lá, para incentivar o pessoal a estar lá. Então, com artistas daqui mesmo, colocando lá uma tarde. Prioritariamente, né? Não, estou falando assim, os eventos menores. Né? Aqui, eventos grandes, eu vou ser sinceramente, esse ano já é claro que, por exemplo, cavalgada, vamos falar, que é o assunto que se fala, e de vez em quando fala que eu vou estar recurso financeiro para cavalgada, isso aí não vou fazer. E eu acho que quanto menos dinheiro público tiver nesse tipo de evento, melhor. Eu acho que tem iniciativa privada para explorar isso. Acho que tem iniciativa privada para explorar e ganhar o seu dinheiro lá. É engraçado que às vezes a gente vê às vezes os defensores do capital pedindo que o governo não deve intervir na economia. Mas eles querem cair perto. Mas quando é para benefício deles, eles querem que o governo intervenha. Então, quer dizer, essa lógica que a gente tem que, sabe, que incoerência é essa? Eu sou contra, completamente contra, já me manifesto no site, qualquer dinheiro público para qualquer evento que seja privado. Você pode dar parceria? Pode dar um apoio logístico? Pode. Agora, dinheiro não. Dinheiro eu sou completamente contra. Eu também tenho. Agora, em relação ao Memorial do Aço, que tem lá. O Memorial do Aço nós devolvemos dinheiro. Não, mas a obra inacabada. A obra ficou inacabada, nós devolvemos dinheiro. Nós estamos pensando o que nós vamos fazer lá com aquela obra. Foi uma. Aí